Vamos aguardar, então. O irmão Carlos está tentando resolver o problema dele. Então, eu faço bem-vindos aos irmãos, às irmãs. Obrigado por terem aceitado o convite dos seus consultores de staff a estarem conosco. Bom, brevemente a gente vai dar início para começar. Então, a gente vai fazer uma oração, depois a gente vai fazer uma pequena explanação do que nós pretendemos com o curso e damos continuidade. Deixa eu só ver alguém fazer a oração aqui. Deixa eu ver das pessoas. Pode ser... a irmã Katiuska, pode fazer a oração para a gente, por favor? Eu ponho o coisa? Posso, sim. Pode ser. Mandei para você. Quando eu mando para você, você vê onde? Posso fazer? Agora estou me ouvindo? Sim, sim. Nosso amado Pai Celestial, com humildade fazemos essa oração a Ti para agradecer por mais esse dia. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que tem nos dado. Agradecemos pelo Teu amor. Agradecemos pelo trabalho da história da família que podemos fazer aqui na Terra. Agradecemos por termos os templos e pedimos que Tu possa nos abençoar, que possamos, Pai, com o nosso trabalho, abençoar a vida de outras pessoas e principalmente fazer a nossa genealogia, levar o conhecimento do Evangelho a outras pessoas. Que Tu possa nos conceder Teu Espírito e que possamos aprender com esse treinamento. E são por essas bênçãos que pedimos e agradecemos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, só nos apresentando, meu nome é Carlos, eu estou com a minha esposa Tânia, nós somos consultores de Templo e História da Família, responsáveis pelas estacas de Ribeirão Preto, Franca e Araraquara. Tá? Nós fizemos a proposta aos consultores dessas estacas para promover um curso para a gente poder falar um pouco mais sobre o chamado de consultor de Templo e História da Família e auxiliar vocês nesse trabalho também tão sagrado. E hoje a gente dá início a esse curso. Então, a gente vai falando sobre ele no decorrer da apresentação. A nossa pretensão é acabar nos 40 minutos que o Zoom nos permite, tá? Mas se precisar estender, o link é o mesmo, tá bom? Se a gente tiver alguma coisa a mais para falar além desses 40 minutos, os irmãos puderem ficar, eu só peço que a hora que eles encerrarem automaticamente, quando nós pedimos, conectem novamente, tá? Mas a gente acredita que consegue fazer isso nesses 40 minutos. Então, vamos dar início agora. Muito bem. Então, para nós começarmos esse curso, nós gostaríamos, então, de primeiro, pedir para as consultores da estaca que estão aqui conosco, que verifiquem quem desses irmãos e irmãs são da sua estaca e anotem o nome deles, por favor. Tá? Porque daqui a pouco nós vamos pedir para que vocês, as consultoras das estacas, distribua em duplas essas pessoas que estão aqui. Então, por favor, anotem os nomes, né, as consultoras das estacas, anotem os nomes, para que daqui a pouco a gente possa, fazer aquilo que vai ser pedido, tá? Então, para nós iniciarmos, nós gostaríamos de falar que esse curso, ele foi programado, planejado para os consultores de Templo e História da Família, das unidades. Então, assim, eu gostaria de saber daqui, de vocês, quem aqui é consultor de Templo e História da Família na sua unidade? Quem está aí com as telinhas abertas, pode fazer assim, ou então coloca ali no chat para nós, por favor, quem é consultor, tá? Só para nós sabermos, então, quem são os consultores. Algum consultor aqui, coloca lá no chat para mim, por favor. Tem uma janelinha ali embaixo, né, que aparece para você fazer um bate-papo, né? Aparece ali, tá? Então, nós temos Bárbara, Francisca, a Rafa, Gênesis, isso, Daniela, Monique, Muraca, tá, Gênesis, Samuel também. Temos bastante, então,
temos bastante consultores. Então, por favor, consultores da Estaca, anotem esses nomes, mas não só deles, tá? Anotem de todas as pessoas que estão presentes, que fazem parte da sua Estaca. Bem, eu creio que aqui nós temos também, além de consultores de tempo, nós temos presidente ou presidência, né, da Sociedade de Socorro. Nós temos também líderes do quórum, presidente ou responsáveis pelo quórum. Podemos também ter líder de tempo e história da família da unidade. Podemos ter bispos, né? Então, nós podemos ter nesse grupo. Mas esse curso, então, ele foi feito para os consultores de tempo e história da família. Mas, se você está aqui, você tem um propósito, tá? Nós vamos ter um curso que é específico para liderança. Mas por que nós pedimos para os consultores das Estacas chamassem para que vocês participassem dessa reunião? Então, vou fazer aqui, ó, e depois vocês, assim que eu fizer a pergunta, vocês podem abrir o microfone e responder, tá? Então, a pergunta é, quando eu estou doente, qualquer um de nós estamos doente, o que nós fazemos? Quem nós procuramos? Ou o que nós procuramos? Quem gostaria de responder, pode abrir o microfone e responder para nós. O médico. Médico. Isso? Todos concordam com isso? Um médico? Um médico, remédio. Tá. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Normalmente, não é isso que nós procuramos. Nós procuramos, sabe o quê? O Google. Né? Nós vamos lá no Google e colocamos assim, os sintomas são este, aqueles sintomas. E o Google vai lá e me dá umas possibilidades. Procuro também no YouTube. Vou lá no YouTube e começo a pesquisar esses sintomas que eu estou tendo, né? E às vezes eu até me automedico, né? Eu vou lá, conforme aquelas características da minha doença, vou lá e compro aquele remédio que foi indicado pelo Google, né? Ou pelo YouTube em um vídeo. E aí, então, o que isso tem a ver com vocês, né? Depois de eu fazer isso, de pesquisar lá no Google, eu vou, quando não resolvi meu problema, né? Eu vou e procuro o médico, finalmente o médico, né? Então, irmãos, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Que aqui, né, por mais que tenhamos consultores, líderes, né? Você fala assim, então esse curso não é para mim, né? Eu não preciso fazer um curso de consultor, porque eu sou o líder, então eu não preciso disso. Quem precisa do curso de consultor é o consultor, né? E aí eu te falo que não, porque muitas vezes quando um membro da nossa unidade está procurando, ele pergunta para qualquer pessoa, né? Ele pergunta para a sua líder imediata, ele pergunta para o seu líder imediato, ele pergunta para alguma pessoa na unidade. Isso eu falo porque eu já ouvi muito isso. Você pode me ajudar com a história da família? Você pode me ajudar a abrir uma conta? Você pode me ajudar? Então, ele pergunta para aquela pessoa que está mais perto. Isso é o Google, né? Então, aí ele vai lá no que chamamos de YouTube, né? Uma outra pessoa que dá outras informações para ele. Mas quem é o especialista? O consultor, né? É o consultor que vai ser o médico. É aquele que vai ter as respostas para as dúvidas que as pessoas terão e que muitas vezes o líder dela não vai conseguir responder. Porque, convenhamos, tem que pensar em inúmeras outras coisas do chamado. Então, o consultor, ele é o especialista, ele vai ser a pessoa que realmente vai conseguir sanar as dúvidas daquela pessoa. Mas o líder, ele precisa ter noção de algumas coisas para que ele possa ajudar aquela pessoa que chega até ele, né? Procurando uma informação. Por exemplo, abrir uma conta. Nós não chamamos mais conta SUD, né? A conta de membro da igreja ou de não membro, no caso do Family Search, pode ser, né? Pode ser uma conta para não membro. Então, quando esse membro da igreja, da minha unidade, me pergunta como abrir uma conta, eu posso ter essa possibilidade de ajudar ele, não sendo um consultor. Qualquer a pessoa da unidade ou líder pode ajudar. Então, vocês não estão errados em estarem aqui no curso de consultor, tá? Estão certos.
Claro que nós vamos aprofundar em algumas coisas com os consultores que depois vocês talvez não usem muito, mas vocês saberão quando uma pessoa vier te perguntar alguma coisa. Assim, eu tenho uma noção, mas eu sei quem vai poder te ajudar mais, o consultor, tá? Então, vocês estão no lugar certo, mesmo que vocês não sejam consultor da unidade. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui. Nós vamos fazer compartilhar a nossa tela. E aí, então, depois... Tem que gravar, né? Então, vocês vão ver eu compartilhar a tela, o Carlos vai comentar umas coisinhas e nós voltamos. Nós queremos que esse curso seja muito prático. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se você tiver dúvida depois, pode nos perguntar também, tá? Pode ser pelo nosso WhatsApp, nós vamos deixar disponível. Os consultores das estacas, eles estão aqui para ajudá-los também, né? Então, eles têm muitas informações e nós podemos e devemos usá-los. Tá? Os consultores das estacas, eles são o nosso apoio, a nossa forma de contato mais fácil. Então, nós começamos aqui, então, com o curso de História da Família Consultor. O Carlos vai comentar um pouquinho. Então, assim, é bem importante, eu acredito que todos que estão aqui, pelo envolvimento que já tem com o trabalho de História da Família, sabem da importância do trabalho. Mas é bem importante que nós enfatizemos isso, até para que a gente possa, né, ao trabalhar com os irmãos, mostrar para eles que nós sabemos, né, da relevância desse trabalho, que eles também precisam fazer. Então, o presidente Nelson, na conferência de abril de 2010, disse o seguinte: embora o trabalho do templo e de História da Família tenha a capacidade de abençoar as pessoas que estão além do véu, ele tem um poder equivalente para abençoar os vivos. Tem uma influência aprimorada sobre as pessoas que estão engajadas nele. Elas estão literalmente ajudando a exaltar sua família. Irmãos, claro, é compreensível, ficou bem clara a mensagem do presidente Nelson, mas muitas das vezes nós ignoramos o poder do trabalho de História da Família, o quanto ele pode nos ajudar com os problemas que nós temos no dia a dia, né? Quando nós nos envolvemos com a salvação, com a exaltação daqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. Então, quando nós falamos do trabalho de História da Família, nós podemos ter bastante segurança em afirmar que nós estamos ajudando uma pessoa e sendo ajudados também, que o Senhor vai estender as bênçãos, vai nos dar as bênçãos para que a gente possa realizar esse trabalho. Tá? Então, qual a minha responsabilidade como consultor? O que eu tenho que fazer? Eu, como consultor, o que eu devo fazer? Essa é uma pergunta que nós ouvimos bastante, né? O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Eu fui chamada como consultor e eu não sei. Ou então, eu fui chamada há muito tempo como consultor e eu estou paralisada, eu não sei o que eu faço agora. Então, nós colocamos aqui. O que você precisa fazer? Participar das reuniões de coordenação do Templo de História da Família. Essa é uma reunião específica que foi criada agora, com pouco tempo, que é uma reunião breve, né? Mas que deve ser traçados os planos para trabalhar a história da família na sua unidade. Nós podemos falar mais sobre isso em um outro momento, tá? Qual que é a sua responsabilidade também? Auxiliar no plano de Templo e História da Família da unidade. Cada unidade tem que ter um plano, são as atividades, o que eles vão fazer, o que a sua unidade vai fazer para conseguir fazer com que algumas coisas aconteçam. E essas coisas são o quê? Para esse ano, nós tivemos uma meta, né? Desde o início do ano, nós estamos com essa meta, e essa meta ela deve ser alcançada o mais rápido possível. É claro que nós já estamos em agosto, mas nós temos ainda até dezembro para alcançar essas metas. Mas essas metas, elas não querem dizer que eu quero números, eu estou buscando números. Não, eu estou buscando oportunidades, como o Carlos falou, da pessoa também trabalhar com a sua exaltação, né? Com a sua possibilidade de se aperfeiçoar no plano de Deus. Então, o que eu tenho como consultor que fazer? Ajudar cada membro a ter uma conta SUD. Coloquei SUD, né, pessoal? Que eu errei ali. Falei, mas coloquei. A gente perdeu o hábito. Sim. Mas não é ter uma conta SUD. Ter uma conta no Family Search, tá? Ter uma conta no Family Search. Incluir, no mínimo, até a 4ª geração na árvore familiar. Sim, a 4ª geração. Nós precisamos até a 4ª geração. É a meta que nós temos para este ano.
indexar ao menos 2 lotes, né? Nós vamos falar sobre isso também. Então, todo membro da igreja, ele deve indexar, ter acesso a como fazer isso, indexar ao menos 2 lotes. Incluir recordações em suas árvores, essas recordações são foto, áudio, documentos que eles tenham, e incluir essas recordações em suas árvores. Isso é importantíssimo para esses documentos não caírem no esquecimento ou, né, sumirem, né? E também imprimir cartões de ordenanças dos seus antepassados e realizá-las. Nós ficamos muito felizes essa semana, né, que o nosso Templo de Campinas, ele vai entrar na primeira fase de volta, né, à normalidade. Claro que nessa primeira fase ainda só algumas coisas, né, serão realizadas, só selamentos para pessoas que já têm investidura, mas cada um de nós já precisamos estar com os nossos cartões de ordenanças prontos para quanto tempo voltar e eu ter a oportunidade, então, de levar os meus familiares ao templo. Bom, para que a gente faça esse trabalho, né, e como todos os trabalhos que a gente faz na igreja, o nosso desempenho ele se torna melhor a partir do momento que eu entendo a minha responsabilidade e me apaixono por essa oportunidade. O trabalho de história da família não é diferente, né? Nós temos que nos apaixonar por esse trabalho, ou seja, nós devemos aprender sobre ele e, a partir daí, ter o desejo de fazê-lo e ajudar as outras pessoas também. E como eu vou chegar, né, nesse patamar? Tá? Então, existem alguns princípios que a gente deve observar em relação ao trabalho de tempo e história da família. Eu devo buscar sempre ao Senhor através de oração. Eu devo me preparar, ou seja, eu me preparo aprendendo sobre os recursos que eu tenho, sobre as minhas responsabilidades, sobre o auxílio que eu posso obter também quando for necessário. Eu tenho que entender que, por mais que seja bom, né, trabalhar com muitas pessoas, ou quando a gente organiza atividades, gincanas, devocionais, o trabalho ele vai acontecer de um a um, né? É aquela família, aquele irmãozinho que se batizou, aquele jovem, né, que atingiu a idade, já pode ter uma conta, tá? Aquela família que está voltando para a igreja. São essas pessoas, uma a uma, que eu vou poder auxiliar e vai fazer com que o trabalho aconteça. Eu devo convidar as pessoas. Bom, o trabalho de história da família, muitos de nós já começamos e paramos, começamos e paramos, mas sempre é importante que alguma coisa nos desperte. E esse despertar pode acontecer na sua unidade através do seu convite, de todos os membros que você tiver a oportunidade de entrar em contato. E a meta, né, que nós temos de descobrir, reunir, conectar. Né? Nós vamos buscar informações, nós vamos reunir as informações. O Family Search é a maior banco de dados, né, de pessoas, né, falecidas, de registros do mundo, né, e lá a gente pode guardar todos os registros com segurança para que os nossos filhos, netos possam acessá-los no futuro também, e a partir daí nós unimos nossas árvores com pessoas que nós nem sabemos que são nossos familiares, que são membros também, então nós devemos aproveitar todas as oportunidades, assim nós conseguiremos avançar no trabalho de tempo e história da família. Certo. Então, só lembrando, né, os consultores da estaca, se puderem anotar os nomes, né, das pessoas que estão presentes aí, para que a gente possa fazer daqui a pouco essa distribuição de 2 em 2. Bem, eu gosto muito desse cartaz que tem ali do lado, né? Tem uma mocinha, né, e um monte de pessoas, né, atrás. Essa é muito real para mim. Então, eu falo o seguinte: sinto como se tivesse ganhado um exército inteiro de aliados que me ajudam a lutar minhas batalhas espirituais. Tá? Então, que nós possamos sentirmos assim, né, como muitas pessoas querendo nos ajudar nesse trabalho. E cada uma das partes, então, nós vamos falar brevemente sobre elas. Então, nós vamos falar sobre orar. A oração leva à inspiração e é um componente essencial em todos os aspectos da atividade, da minha vida, da nossa vida. A oração ela deve fazer parte da nossa vida. E nesse trabalho, ela ainda é muito mais requerida. Então, peça ajuda ao Senhor ao preparar-se para atender as necessidades da pessoa ou da família. Nós precisamos, porque o Senhor conhece muito melhor aquela pessoa a quem nós vamos ministrar na história da família do que nós. Então, ele sabe exatamente qual ponto eu devo tocar para que essa pessoa ela seja incentivada, né? Tenha o desejo de fazer. E aí nós, então, oramos, né, para ser guiados aos antepassados que estão aguardando que as ordenanças do templo sejam realizadas.
e convide, né, aqueles que você está ajudando a orar e a buscar inspiração também. Isso é importantíssimo. Muitas das revelações que nós recebemos com a história da família, claro que com qualquer outra coisa também, mas com a história da família, advém de uma oração, de uma busca, né, a respeito de um antepassado que nós não temos informação. Então, orar é importantíssimo. Lembrando que a oração também, os nossos antepassados oram, né? Eles pedem ao Senhor também que os familiares deles, né, que estão nessa terra agora, despertem para esse trabalho de história da família. Então, muitas das vezes nós teremos a resposta às orações dos nossos antepassados. Então, como nós podemos nos preparar? Como eu havia falado, né, para que nós possamos nos apaixonar e realizar o trabalho da melhor forma, a necessidade da preparação. E essa preparação nos dará o quê? A autoconfiança e dará confiança às pessoas a quem nós estaremos ajudando, tá? E é claro que quando você é procurado e atende a necessidade de alguém, essa experiência positiva vai repercutir em outros também, tá? Ao preparar-se, você identifica oportunidades com antecedência e como compartilhá-las com eles. Você também identifica os desafios para evitar os sucessos para celebrar. As pessoas têm necessidades específicas, né? Tem linhas para pesquisar nas suas árvores, então ela tem que ficar à vontade com você para compartilhar isso e você atender a essas necessidades também. Seja sensível a relacionamentos familiares difíceis ou complexos nas árvores familiares. Não é porque uma família é composta de uma mãe solteira, ou situações similares de pessoas que sofreram tragédias, que ela deva deixar de ser pesquisada e ser incluída na árvore familiar. Tudo que é história deve ser incluído na árvore, mas nós devemos respeitar a intimidade das pessoas, as limitações que elas porventura colocarem, tá? Os membros, nós devemos decidir por nós mesmos como e o que faremos em relação ao trabalho de história da família. Quando possível, crie oportunidades de serviço de história do tempo e da família que os membros da família possam desfrutar juntos. É bem importante que haja um envolvimento no trabalho de história da família de toda a família. O trabalho hoje não é para os mais velhos, não é para os mais jovens, o trabalho é para todas as pessoas. A gente tem que vencer algumas barreiras que foram colocadas no decorrer do tempo, tá? Então, ninguém está isento de ser responsável por esse trabalho. Ministrar 1 a 1 é o que nós já havíamos falado. Então, ministrar é concentrar-se na criação de uma experiência que traz alegria às pessoas, né? Então, é encontrar aquela satisfação. Demonstramos grande bondade quando ouvimos e nos preocupamos com as pessoas individualmente, né? Então, as pessoas sentem isso quando nós nos preocupamos com ela. As atividades devem ser adequadas ao conhecimento de história da família de cada pessoa, levando em consideração o tempo disponível de cada um. Então, eu devo planejar, quando eu for atender alguém, o que a pessoa quer fazer, o que ela quer fazer da história da família dela, né? E lembrando também que o tempo, né, está muito escasso, então nós temos que ter assim, bastante cuidado com essa questão do tempo. Busque oportunidades para demonstrar um amor maior pelas pessoas que você está ajudando. O amor no trabalho de história da família, ele é imprescindível, ele é muito necessário. Para nós ministrarmos de 1 a 1, nós precisamos conhecer um pouquinho mais a pessoa, utilizar a oração para que ajude, né, o Senhor nos ajude a ver quais as possibilidades que ela tem de avançar em suas pesquisas e também mostrar muito amor por essas pessoas. Então, em relação a convidar, uma experiência personalizada, aquilo que a gente falou do 1 a 1, deve incluir um convite para aprender por meio de ação, ou seja, nós não devemos fazer o trabalho pelas pessoas, né? Nós devemos dar a oportunidade de que ela faça, e nós, é claro, estaremos orientando e provendo os meios para que ela possa ter sucesso. O Serviço de Tempo e História da Família proporciona oportunidades para que as pessoas participem do plano de salvação e recebam fortalecimento espiritual. Essas promessas, elas devem ser sempre lembradas. Quando eu estou fazendo o trabalho de história da família, eu estou abrindo um canal com o Senhor também. Ele vai me abençoar tanto no sucesso do trabalho de história da família, quanto as outras situações que eu passo na minha vida também. O Senhor vai me ajudar. Os nossos convites para agir devem ser simples e possíveis, tá? Nós não devemos colocar situações que estão além, né, naquele momento. Nós devemos mostrar situações factíveis, possíveis, para que a gente possa estimular as pessoas a continuarem fazendo o seu trabalho de história da família.
Descobrir, reunir, conectar. O propósito da história da família é conectar as gerações passadas, presentes e futuras. Isto é o mais importante. A conexão, os elos que formam, né, desde as gerações passadas até os nossos filhos e netos e a nossa posteridade. Quanto mais as pessoas descobrem sobre a história de sua família, mais aprendem sobre si mesmas. A descoberta vai além de nomes e datas. Nós precisamos de fatos, de história realmente. Chama história da família e não datas da família, né? Mas história da família. Então, essas histórias são importantíssimas. Por isso, né, as fotos, os áudios, as recordações das pessoas são importantíssimas que tenha na árvore familiar. Um verdadeiro momento de descoberta da vida e detalhes da história, tradições, informações sobre a terra natal. Isso é importantíssimo também, deixar que a pessoa fale das suas tradições, das suas histórias e guardar isso no recordações. A descoberta inspira um desejo de aprender mais e reunir informações na árvore familiar. E a reunião de dados leva à criação de conexões eternas, né? Por meio das ordenanças sagradas do tempo. Então, nós temos alguns recursos do Family Search que nós iremos tratar, né? O primeiro seria recuperar, criar conta no Family Search. No nosso próximo, depois nós iremos falar um pouquinho sobre acrescentar nomes na árvore e um recurso que chama planejamento. Depois nós vamos falar sobre pesquisa e indexação. Cada uma dessas coisas que nós falamos, elas serão dadas em uma aula, tá? E aí, então, vocês vão me perguntar assim, Tânia, nessa época, né, que temos tantos problemas com o Covid e todos estão em isolamento, como que nós podemos fazer esse trabalho? Então, nós vamos ter uma aula, né, específica, e vai ser a próxima, é como ministrar virtualmente. Como eu posso ir até a pessoa e trabalhar com ela? Então, nós vamos trabalhar 3 aspectos nessa aula, que é vídeo interação, né? Vídeos de interação, como eu posso trabalhar com a pessoa, eu aqui, a pessoa lá, né? Online. Como acessar o computador do membro remotamente, eu aqui na minha casa, a pessoa lá na casa dela, e eu acesso o computador dela, mostrando a ela como trabalhar. Na árvore dela, na casa dela, na frente dela, no computador dela e eu aqui na minha casa. O outro é um recurso que chama ajudante. Esse é muito, muito importante e nós vamos falar dele também, tá? Mas a nossa próxima aula será como ministrar virtualmente. São interações, como fazer interações com essa pessoa, como começar um diálogo com ela, como acessar o computador dela na casa dela e o recurso ajudante, tá? E ainda a ferramenta do aplicativo, tá? Que nós podemos também trabalhar com o celular. E aqui, então... Opa! E aqui, então, só... Deixa eu compartilhar, Carlos. Então, aqui eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa para perguntar, que a gente possa responder agora, que vocês ficaram em dúvida ou algum comentário. Não? Licença, irmã. Eu tenho uma pergunta. Sim. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu queria saber, porque eu cheguei uns 15 minutinhos depois, qual é a meta que foi estabelecida para a nossa estaca? Certo. Irmão, qual estaca? Estaca franca. Franca. Tá aí? Estaca franca, tá certo. Nós temos uma meta, que é uma meta, ela não vamos colocar por estaca, tá? Nós vamos colocar uma meta para cada membro. Cada unidade deve ter a sua... todos os membros daquela unidade, eles tenham dois nomes impressos de sua árvore, 2 lotes de indexação, que seja feita até a 4ª geração e o recordações, acrescentar 2 recordações. Então, são essas 2 recordações, 2 lotes de indexação, 2 nomes impressos da sua própria árvore e o outro é as 4 gerações, tá? Então, tem também uma outra meta que seria de 70 membros em cada unidade, fazendo a história da família este ano. Aí você vai me falar assim, opa, peraí,
A minha unidade não tem 70 nem de frequência, né? Então, como nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com o máximo de pessoas que nós conseguimos, tá? Visto que nós estamos em agosto, nós precisamos, então, focar no máximo de pessoas que nós conseguimos. Uma dica agora, para nós começarmos. Se nós olharmos todos os relatórios, nós vemos em todos os relatórios de todas as unidades, todas as estacas, que o que está faltando muito ser trabalhado são com os membros novos. Membros novos. Membros novos, assim, não sei se alguma, não lembro se alguma unidade tem mais de um trabalhado este ano. Tá? Então, é um número assustador. Então, nenhuma. Então, nós precisamos trabalhar com os membros novos. Então, só um comentário que foi feito aqui, né? Eu coloquei a resposta, mas sim, nós faremos todas as quartas-feiras a nossa pretensão de 4, 5 aulas, tá bom? Bem práticas mesmo, vocês vão ver como vai funcionar. E como houve a dificuldade por conta de alguns irmãos, nós vamos fazer também no domingo, vamos repetir a aula da quarta-feira no domingo às 10 horas da manhã. Repetir assim, né? Faremos uma nova, é óbvio, mas o assunto será o mesmo da quarta-feira. Então, se alguém tiver dificuldade, ou sabe de alguém que não pôde estar aqui hoje, pode convidar, que no domingo, nesse mesmo link, tá? Que foi encaminhado, a gente vai manter o mesmo link do Zoom, às 10 horas da manhã, todos os próximos domingos também, a partir desse domingo. Certo. Mais alguma coisa? Nós temos, então, 5 minutos, né, para terminar esta nossa primeira reunião. E eu gostaria, então, de que, se os nossos consultores tiverem os nomes das pessoas que estão aí das suas estacas, pudessem, então, nos passar durante a semana, que nós vamos enviar, né, nós vamos enviar uma tarefa para casa essa semana, tá? Esse vídeo está sendo gravado, né? Nós vamos disponibilizar no canal do YouTube que nós temos. Ele chama Conselho Ribeirão Preto 1, Conselho Ribeirão Preto 1, do YouTube. Nós vamos disponibilizar esse vídeo lá, daqui a pouquinho já estará lá. E aí, então, vocês podem acessar, tá bom? O irmão Márcio também pediu os slides, a gente vai encaminhar também e um link para um vídeo que nós temos no site da igreja, que é muito bom, que pode ajudar os irmãos também nesse trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se não tiverem o nosso contato direto, podem falar com os seus consultores de estaca, né, em cada uma das estacas, que eles têm como, nós podemos passar para eles e atender de acordo com as necessidades que vocês tiverem, ok? Então, o que é para passar para nós? Nós precisamos, né, que os consultores da estaca, né, a Rosmarie, deixa eu ver a Catiusca, a Natália, deixa eu ver quem mais está aqui, Carlos, me ajuda. Os consultores das estacas, Franca, sim, né? tem todas as Franca, tem todas as estacas aqui, nos passem em nome das pessoas que estavam aqui, tá? Que estão aqui hoje, porque nós vamos fazer umas duplas, né, com essas pessoas, para nós enviarmos uma tarefinha essa semana, tá? É uma tarefa simples. A tarefa simples, então, coloque aqui, Carlos, por favor. Nós vamos só compartilhar um minutinho. O irmão Carlos, irmã Tânia. Pode falar. É o presidente Oliveira, de Franca. Olá, presidente. Tudo bem? Seria interessante, tem algumas pessoas que estão participando que não está com o nome. Então, a gente mesmo não está conseguindo identificar quem que é. Às vezes está com o nome do celular, alguma coisa assim. Então, se pudesse renomear ou colocar no chat aí o nome da pessoa. Sim, tem algumas pessoas que estão com o nome do celular, aí eu não sei quem é. Isso. Tá certo. Olha, irmão, se acabar, nós temos alguns segundos, só um minuto. Se acabar, é só retomar no mesmo link, tá? Que foi enviado para essa reunião. O mesmo link, tá bom? Se acabar, de repente, pode cortar e nós não tivermos terminado. Então, a tarefa da semana, nós vamos assistir ao vídeo que está lá no YouTube, no canal do YouTube da História da Família Conselho Ribeirão Preto 1, que chama As Bênçãos Prometidas da História da Família. E nós vamos identificar um membro da nossa unidade, da sua unidade, que não tenha conta no Family Search
e criar uma conta para ele. Tânia, não sei como criar uma conta. Tudo bem. Então, você identifique esse membro da sua unidade que não tem conta. Entre em contato com o consultor da estaca e ele, então, vai te auxiliar nisso, tá? E o outro é entrar em contato com seu companheiro ou companheira que nós vamos passar para vocês durante essa semana. Por isso, eu preciso dos nomes das pessoas que estão participando hoje, tá? Porque essa pessoa ela vai te ajudar a compartilhar o conhecimento que ela teve e tirar a sua dúvida ou você tirar a dúvida dela. Então, são essas 3 atividades, tá bom? Pode tirar. Deixa eu voltar para falar sobre Cara, já tem que... Vamos salvar isso daqui? Tem como salvar isso daí? Certo. Então, ok. Pessoal, alguma dúvida? Tem algo que a gente possa ainda esclarecer nesse tempinho que está faltando? Tá. Então, a gente vai interromper. Pedimos para os irmãos que voltem. Nós vamos falar uma conta do Family Search. Se você não sabe abrir uma conta do Family Search, nós ainda vamos ficar aqui alguns minutos, enquanto for necessário, para falar sobre isso, tá? Mas quem não puder ficar, não tem problema, tá? Não vai perder nada, depois nós podemos falar novamente. Mas quem puder ficar, pode ficar. E nós vamos falar sobre abrir conta do Family Search. Se você, então, não puder ficar, você está liberado, né? Para sair e fazer seus outros afazeres. E nós nos encontramos novamente na quarta-feira que vem. E no domingo nós teremos o mesmo curso às 10 horas, tá? Mas com outras pessoas, mas quem quiser participar não tem problema. Se você tiver qualquer dúvida, nós vamos colocar ali no chat também o nosso telefone de WhatsApp, que aí vocês podem enviar, tá? Perguntas, qualquer dúvida que vocês tenham. Muito bem. Então, agora, quem precisar sair, pode ficar tranquilo e pode sair, tá bom? Boa noite, muito obrigada por terem vindo. Deixa eu só ver se aqui, Moto G5 Plus, qual é o nome? É Neuza Salgado. Neuza. Dona Neuza, de que estaca? É Franca. Franca, ótimo. Deixa eu ver quem mais. Obrigada. iPhone de Carla é da Carla, né? Muito bem. Mais alguém que está sem nome aqui? Moto G8 Plus. É Neuza Salgado, Ala Franca. Sim. Estaca. Tá bom, Neuza. Deixa eu só ver. Tem outro. Moto G8 Plus. A irmã que tá abanando a mão. A irmã que está abanando. Dando tchauzinho pra gente. Irmã, tem que só tirar o microfone que está desabilitado. Da irmã que levantou a mãozinha. Ela que tem que desabilitar. Tá bom, tudo bem. Então, vamos lá. Nós, então, vamos continuar. Nós vamos, então, agora mostrar como criar uma conta no Family Search. Primeira coisa que nós precisamos saber é que, acessando o Family Search, você pode, com o mesmo usuário e senha, acessar o LDS. Então, é o mesmo usuário e senha do LDS, tá? Mas por que nós temos um outro? Por que nós criamos ali? Porque ali, no Family Search, você pode criar uma conta de membro e uma conta... um não membro também pode criar. Então, eu posso criar 2 contas, uma de membro e uma de não membro? Olha, isso dá muito problema. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um problema com uma irmã que ela tinha 2 contas, uma de membro e uma de não membro. E ela não estava conseguindo fazer as ordenanças. Por quê? Porque estava só na conta de não membro. E nós não conseguimos passar as informações para outra conta, porque já estava sendo usado o número de membro dela numa outra conta. Então, quando acontece isso, nós precisamos só com o suporte. Só o suporte pode fazer isso. E aí você vai falar, é simples, cancela uma das contas, né? Ou então, junta as 2. É simples esse nosso modo de pensar. Mas o suporte já falou que isso não é simples, né?
Então, o que eles propuseram é que eu tirasse tudo de uma conta e passasse para outra, e depois tirasse o número de membro, passasse para... Então, uma confusão, até nós conseguimos resolver todo o problema. Então, de preferência, ao criar uma conta de um membro da igreja, já use o número de membro. Caso não tenha o número de membro na hora, você pode colocar o número de membro depois, mas não crie outra conta, tá? Na mesma conta você coloca o número de membro. Muito bem. Então, ótimo. Nós vamos, então, agora passar para mostrar isso na prática para vocês. E a tarefa, lembre-se, é abrir uma conta para uma pessoa que não tem conta no Family Search ainda. Nossa internet. Só um momentinho que nós vamos compartilhar. Espera aí que não tá querendo compartilhar nossa tela aqui. Só um momento. Agora vai. Então tá, a primeira coisa, nós entramos onde? No familysearch.org. Pessoal, se você falar assim, ó, Tânia, isso é muito básico. Irmãos, eu vou ter que falar aqui de básico, tá? Porque tem as pessoas que não sabem ainda e tem as pessoas que são bastante avançadas. Eu vou intercalando com algumas coisas de informação mais avançada no meio, mas eu preciso falar desde o início, tá? Então, o site é o familysearch.org. Se você colocar fs.org, também ele vai entrar, tá? Então, esse é o site. Nós vamos entrar ali, ó, no entrar no sistema, se eu já tiver uma conta. Se eu não tiver, eu vou criar conta, que é esse aqui, tá? Então, eu clico ali, criar conta. E então, eu vou criar uma conta gratuita. Qualquer pessoa tem acesso a ela. O que nós vamos falar que nós vamos criar uma conta que para qualquer pessoa? Não, vamos criar. Bem, então aqui o que eu vou fazer? Eu não vou criar uma conta, porque senão eu vou criar uma conta para alguém que não existe, vai criar uma conta mais no Family Search, tá? Então eu não vou fazer isso. Mas aqui vocês estão vendo que aparece, né? O nome, eu vou colocar nome, sobrenome, vou colocar dia, se eu clicar aqui, dia, mês e ano de nascimento. Vou colocar se é feminino ou masculino. E aí ele já vai me dar a opção de colocar se é só um membro da igreja. Ao continuar aqui, ele não vai falar, espera aí só um pouquinho. Deixa eu colocar um som. Então, dia, mês e ano. Eu só queria mostrar masculino e tal. E ele vai continuar. Ao continuar, ele vai falar assim, ó. Nesse caso foi para uma criança. Olha que interessante. Então, nesse caso, quando eu coloquei aquela data lá, 2011, ele já me falou que é uma criança. E uma criança, ela precisa de permissão. Então, o Carlos ia falar isso. Então uma criança a partir de 8 anos, ela pode ter uma conta como no Family Search. Só que até os 13 anos, ela precisa de autorização dos pais, tá? Mas isso é automático. Quando ela coloca a data de nascimento, vai aparecer essa janela. Ele vai pedir informações do pai, né, ou da mãe, para poder entrar em contato, para que ele possa autorizar que a criança tenha uma conta do Family Search. Então, tem ali, usar o número de registro de membro do pai ou da mãe, que é o preferido, pedir ao pai ou à mãe por meio de mensagem de texto, pedir ao pai. Então, você fazendo isso, já vai ter lá a informação e já vai ser concedido, tá? Eu vou mudar aqui para a gente poder ter... Então, continuar, né? É um fictício, né? Esse não existe. Aí ele vai me pedir o número de registro de membro. Aí ele me fala aqui e eu vou colocar o número de registro de membro e vou continuar e sua conta já está criada, tá? Simples assim. Conta criada dessa forma. Tá. Alguma dúvida aqui, pessoal? Pode abrir o microfone e falar. Número de membro, onde eu consigo? Com o secretário da ala, ou então da unidade, ou então tá lá na sua recomendação, tá? Alguma dúvida aqui? Ótimo. Então, outra forma que sempre nos perguntam, entrar no sistema. Vou entrar no sistema e a pessoa esqueceu o usuário, ou ela esqueceu o usuário, ou esqueceu a senha. Tem como recuperar? Sim, tem como recuperar. Eu não sei o nome de usuário, vou criar esquecer o nome de usuário. Ele já vai me mostrar aqui opções, encontrar a minha conta, através do celular, e-mail, registro de membro.
a forma mais fácil é o registro de membro. Por quê? Celular, a pessoa troca celular. E-mail, pode ter também um outro e-mail que esqueceu qual é. Então, o melhor é o número de membro, tá? Vou colocar o número de membro, ele vai me pedir mais algumas informações, data de nascimento, mês e ano, e vai colocar o número de registro de membro, tá? Aí, então, você vai clicar, né? Eu coloquei tudo aqui e vai dar um OK. Ele vai te mostrar o nome do usuário da pessoa. Não sabe a senha? Vai fazer o mesmo processo, já colocando o nome de usuário, né? Nessa parte aqui onde nós falamos, né? Já vai colocar o nome de usuário. Então, vamos supor que eu só sei o nome de usuário agora, porque o sistema me deu, mas não sei a senha. Então, você vem aqui, vai colocar, esqueceu a senha, e vai repetir o processo, tá? Vou colocar pelo registro do número de membro e tal, e ele já me dá. Ele não vai me dar a senha, mas ele vai me dar a possibilidade de eu trocar a senha. E aí, então, eu tenho como fazer, entrar na conta. Dúvidas? Dúvidas? Isso é... O que vocês acharam desse... Tânia. Oi. Oi, irmão Carlos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode falar, irmão. Estão me ouvindo? Sim, sim. Não. Irmã Cláudia, agora não. Agora não ouvimos mais. Tá ouvindo, Tânia? Sim, estamos ouvindo. Oi, irmã Cláudia, estamos ouvindo. Ah, tá. Então, eu estava me informando com a Natália. Se eu fizer esse processo que você acabou de ensinar, eu consigo resgatar todo o trabalho que eu já tinha feito anteriormente, então, por eu ter esquecido a senha? Sim, sim. Isso fica guardado, né? O Family Search, ele fica guardado com os seus... Tudo que você coloca lá ficou guardado, tá? Independente se você esqueceu a senha ou, né? Se esqueceu ambos também, né? Porque a gente mostrou ali, ó, esqueceu a senha e o nome de usuário. Mas se esqueceu tudo, a gente consegue recuperar, sim, com o número de membro, consegue recuperar a conta de qualquer pessoa. Respondido? Ok. Muito bem. Então, se não tiverem mais nenhuma pergunta, né, a tarefa dessa semana é abrir a conta para uma pessoa, tá bom? E daqui a pouco, hoje não, mas acredito que amanhã nós passaremos aí umas duplas e vocês vão poder trabalhar com essa dupla, tirando as suas dúvidas, para abrir a conta para uma pessoa que ainda não tem. Você vai identificar na sua unidade, né? Possivelmente, é muito fácil achar com os não membros. Com os membros novos. Com os membros novos, ou jovens, né? Ou uma senhorinha, né? Uma pessoa da sociedade de socorro. Então, é bem provável que ache com essas pessoas. Então, tá bom. Então, foi muito bom poder vê-los, né? Poder ouvi-los. E espero encontrar vocês novamente na quarta-feira. Viremos com ideias muito interessantes para você poder ajudar as pessoas virtualmente da sua casa, né, sem ter que ir até ela. E uma forma muito legal de você poder entrar no computador e a pessoa ver você mexendo na árvore dela, tá? Recuperações de contas também contará? Bem, a recuperação de conta, na verdade, a pessoa ela volta à ativa, vamos colocar assim no Family Search. Mas a ideia é que se abra uma conta. Até porque a gente tem a intenção de trabalhar com essa conta que for aberta, né, passar para vocês informações, dar subsídios para que você possa ajudar essa pessoa, mesmo nesse momento, remotamente, a incluir nomes na árvore dela, avançar no trabalho no trabalho de história da família dela. É óbvio, uma pessoa que está recuperando conta também possa ter algo a ser acrescentado ainda. Provavelmente tem, todos nós temos. Mas a ideia seria que fosse uma conta aberta, que é um campo muito vasto que a gente tem nas nossas unidades. Mas, Natália, por favor, passa pelo WhatsApp, eu acho que fica mais fácil para a gente controlar, tá bom? É isso mesmo, façam as listinhas, trabalhem com essas pessoas. Se precisar da nossa ajuda, estamos aqui à disposição. Você colocou, né, Carlos? Colocou o nosso WhatsApp.
Então, fica aí à disposição, tá? Para vocês entrarem em contato. Lembrem-se, o seu consultor é a pessoa que você mais deve contar, né? O seu consultor destaca. Então, a irmã Natália, a irmã Katiuska, a irmã Elis, lá em Franca também, né? A irmã Rosmarie, em Franca, e também a irmã Rosmarie de Araraquara, né? Vocês podem contar muito, são pessoas super capacitadas e podem ajudá-los, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos fazer uma conversa, Camis? Podemos. Muito obrigado aos irmãos. Contamos com a presença de vocês na próxima quarta-feira. Como eu disse, a gente pretende que ao final desse mês, meus irmãos possam estar ajudando muito os membros das suas unidades. Nós temos, o Família prover recursos para que a gente possa fazer isso, mesmo que a gente esteja começando do zero. Eu posso garantir isso para os irmãos, tá? Bom, nós vamos encerrar com uma oração. O irmão Felipe, tem como abrir seu microfone e fazer a oração para a gente? Sim. Por favor, então. Querido amado Pai Celestial, nós te rogamos, Senhor, somos gratos mais esse dia, todas as bênçãos que tem derramado sobre nós. Gostaríamos de agradecer por essa oportunidade de aprender um pouco mais, que possamos realmente aprender e entender e conseguir ajudar outras pessoas com isso. Abençoe-nos para que possamos ser mais semelhantes ao teu Filho amado Jesus Cristo e possamos ser melhores a cada dia. Consigamos ajudar mais pessoas a encontrar seus familiares. E essa é a minha direção que nós damos no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite para vocês, foi muito bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.